Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Adão e Eva são expulsos do Éden. Com ênfase no texto de Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Tendo sido proferida a sentença aos transgressores, aqui temos a execução em parte, levada a cabo imediatamente. Observe aqui, ponto número 1. Como eles foram, com razão, desgraçados e envergonhados diante de Deus e dos santos anjos, pela irônica censura feita a eles, com resultado do que tinham feito. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ele é um Deus com D minúsculo, considerável. Não é mesmo? Veja o que ele conseguiu, as primazias, as vantagens, ao comer o fruto proibido. Isto foi dito para despertá-los e humilhá-los, e para fazê-los perceber o seu pecado e a sua tolice, e fazer com que se arrependessem, para que, ao verem-se tão miseravelmente enganados, por seguirem o conselho do diabo, eles pudessem, a partir de então, procurar a felicidade que Deus ofereceria no caminho que ele iria prescrever. Desta maneira, Deus enche de vergonha as suas faces, para que busquem o seu nome. Salmo 83, verso 16. Ele os coloca nesta confusão para que se convertam. Os verdadeiros penitentes irão recriminar a si mesmos: que fruto eu tenho agora? Através do pecado? Romanos 6, verso 21. Eu consegui o que tolamente prometi a mim mesmo, de uma maneira pecaminosa? Não, isto nunca provou ser o que fingia ser, mas exatamente o contrário. Ponto número 2. Como eles foram descartados e rejeitados, com razão, e expulsos do paraíso, o que era uma parte da sentença implícita na expressão: comerás a erva do campo. Aqui temos, primeiro, a razão que Deus apresentou pela qual ele expulsava o homem do paraíso. Deus não só o expulsou por ter estendido a sua mão e tomado da árvore da ciência, o que foi seu pecado, mas que não estendesse a sua mão e tomasse também da árvore da vida, agora proibida a ele pela sentença divina, assim como antes a árvore da ciência lhe era proibida pela lei, e ousasse comer daquela árvore, profanando desta maneira um sacramento divino e desafiando uma sentença divina.
adulando a si mesmo com o convencimento de que com isto viveria para sempre. Observe que existe uma tendência tola naqueles que se fizeram indignos da ausência dos privilégios cristãos de tentar captar os seus sinais e sombras. Muitos que não gostam dos termos do concerto, apesar disto, por causa da sua reputação, gostam dos selos dele. Não é somente justiça, mas também bondade, o fato de tais privilégios lhes serem negados. Pois, ao usurpar aquilo a que não têm direito, eles afrontam a Deus e tornam o seu pecado ainda mais odioso. E ao construir as suas esperanças sobre um fundamento errado, eles fazem a sua conversão mais difícil e a sua destruição mais deplorável. Segundo, o método que Deus adotou ao entregar-lhes esta carta de divórcio e ao expulsá-lo e excluí-lo deste jardim de prazer. Ele o expulsou e o manteve do lado de fora. O Senhor o lançou fora do jardim, para a terra comum. Isto é mencionado 2 vezes. Ele o lançou fora, verso 23, e havendo lançado fora, verso 24. Deus lhe disse que saísse, disse-lhe que ali não havia lugar para ele, que ele não iria mais ocupar este jardim, nem desfrutar dele. Mas Adão gostava demais do lugar para sair dele voluntariamente, e por isto Deus o expulsou, o fez sair, quer quisesse ou não. Isto significava a sua exclusão e de toda a sua raça culpada daquela comunhão com Deus, que era a bênção e glória do paraíso. Os sinais do favor de Deus a ele e do seu deleite nos filhos dos homens, que ele tinha no seu estado inocente, agora estavam suspensos. As comunicações da sua graça estavam retidas e Adão ficou fraco. E como os outros homens, como Sansão, quando o Espírito do Senhor se tinha retirado dele, a sua intimidade com Deus havia diminuído e tinha se perdido. E aquela correspondência que tinha sido estabelecida entre o homem e o seu Criador tinha sido interrompida. Ele foi expulso como alguém indigno desta honra e incapaz deste serviço. Desta maneira, ele e toda a humanidade, devido ao pecado, perderam a comunhão com Deus. Mas para onde Deus o enviou quando o expulsou do Éden? Ele poderia, com razão, tê-lo afugentado do mundo, Jó 18:18, mas somente o afugentou do jardim. Ele poderia, com razão, tê-lo lançado ao inferno, como fez com os anjos que pecaram, quando os expulsou do paraíso celestial. 2 Pedro 2, verso 4. Mas o homem somente foi enviado para lavrar a terra de que fora tomado. Ele foi enviado a um lugar de trabalho, não a um lugar de tormento. Ele foi enviado à terra, não ao sepulcro, ao reformatório, não à masmorra, não à prisão, para tomar o arado e não arrastar a corrente. Seu trabalho de lavrar a terra seria recompensado por comer dos seus frutos. E a sua convivência com a terra da qual foi tomado tinha bons propósitos, conservá-lo humilde e lembrá-lo do seu fim. Observe, então, que embora os nossos primeiros pais tenham sido excluídos do privilégio do seu estado de inocência, ainda assim não foram abandonados ao desespero. Os pensamentos de Deus os designaram para um segundo estado de experiência sob novos termos. Ele o expulsou e o proibiu de qualquer esperança de voltar a entrar, pois colocou ao oriente do jardim do Éden um destacamento de querubins, exércitos de Deus armados com um poder mortal e irresistível. Este poder foi representado por uma espada inflamada que andava ao redor, naquele lado do jardim, que ficava próximo ao lugar do qual Adão saiu, para guardar o caminho da árvore da vida, de modo que ele não pudesse roubar nem forçar uma entrada. Pois quem pode atacar um anjo defensor ou conseguir passar através da força? Isto indicou a Adão que Deus estava descontente com ele. Embora o Senhor tivesse misericórdia reservada para ele, ainda assim, agora ele está virado com ele.
tinha passado a ser seu inimigo e lutar contra ele, pois aqui havia uma espada desembainhada, Números 22, verso 23. E ele era para ele como um fogo consumidor, pois era uma espada inflamada, que os anjos estavam em guerra contra ele. Não haveria paz com os exércitos celestiais enquanto Adão estivesse em rebelião contra o Senhor deles e nosso. Que o caminho para a árvore da vida estava fechado, ou seja, aquele caminho no qual, no princípio, ele tinha sido colocado, o caminho da inocência imaculada. Não está escrito que os querubins estivessem colocados ali para mantê-lo e aos seus afastados da árvore da vida para sempre. Graças a Deus existe um paraíso diante de nós e uma árvore da vida no meio dele, em cujas esperanças nós nos alegramos. Mas foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida, no qual eles tinham estado até agora. Isto é, a partir de agora era inútil que ele e os seus esperassem justiça, vida e felicidade, em virtude do primeiro concerto, pois ele estava irremediavelmente rompido e nunca poderia ser pleiteado, sem nenhum benefício ser obtido por ele. Tendo sido infringido o mandamento daquele concerto, a sua maldição está em plena força. Ela não deixa espaço para arrependimento, mas nós estaríamos completamente destruídos se fôssemos julgados por aquele concerto. Deus revelou isto a Adão, não para levá-lo ao desespero, mas para obrigá-lo e motivá-lo a procurar a vida e a felicidade na semente prometida, porque a espada inflamada é removida. Deus e os seus anjos se reconciliaram conosco, e um novo e vivo caminho ao santuário está consagrado e aberto para nós.